Oferecimento: Minas Controle de Pragas. Conte com a gente. O representante do Ministério Público Local, Dr. Luiz Augusto Rezende Pena, que milita na função de promotor de justiça em Lagoa da Prata há quase 10 anos, deixa o cargo na comarca para assumir uma promoção em Sete Lagoas nesta semana. Lagoa é comarca de segunda entrância e Sete Lagoas é de entrância especial, o que, segundo ele, permite desenvolver o seu trabalho com melhor estrutura e sem a necessidade de se desdobrar como vinha fazendo aqui. Dr. Luiz conversou conosco nesta terça-feira, 15 de setembro. Nesta entrevista, ele fala sobre a sua remoção, o relatório da auditoria do DENASU sobre o hospital, as amizades e inimizades feitas na cidade e sobre o processo eleitoral. Segundo ele, o tempo de trabalho em Lagoa da Prata promoveu seu crescimento pessoal e profissional, permitindo criar sólidas amizades e também inúmeros desafetos, que ele considera como termômetro do trabalho desenvolvido. Então, Júnior, eu vim para Lagoa da Prata para ficar aí um tempo estimado de 10 anos. E acontece que esse tempo chegou. Eu já estou aí com 9 anos e 3 meses de ofício aqui na comarca de Lagoa da Prata. E o que acontece? A cidade de Lagoa da Prata é uma cidade que eu gosto muito, que eu fiquei muito ambientado, fui muito bem recebido. E eu sou do interior, gosto do interior, me sinto bem do interior e não havia projetado para a minha vida profissional ficar num grande centro, numa grande comarca, como é o caso dessa que eu estou indo agora, que é Sete Lagoas. Mas o tempo foi me levando a rever esse meu posicionamento em razão da sobrecarga de trabalho que nós temos em Lagoa da Prata. A minha realidade de trabalho, você sabe disso e as pessoas que me conhecem sabem disso, é uma realidade de ambiente de trabalho insalubre, de volume sobre-humano de trabalho e de regime escravocrata de trabalho. Eu, por várias vezes, trabalhei aqui aos sábados, domingos e feriados, continuamente, para dar conta do serviço da segunda promotoria. E isso, eu já estou com vou fazer 47 anos de idade, e eu cheguei à conclusão de que permanecer nesse ritmo de volume sobre-humano de trabalho, de regime escravocrata de trabalho, isso está me trazendo um custo pessoal que mais cedo ou mais tarde meu corpo vai me cobrar. As doenças, as dores psíquicas, elas podem começar a aparecer. Então eu cheguei à conclusão de que, como a maior parte do meu tempo útil é no ambiente de trabalho, então eu cheguei à conclusão de que estava na hora de eu pensar em me especializar. O que eu digo me especializar? É ir para uma comarca maior, onde a divisão de trabalho ela é mais humanizada, ela é mais racional, ela permite um ambiente de trabalho compatível com as possibilidades humanas, o que não é a realidade de Lagoa da Prata. Então, basicamente foi isso. Eu cheguei à conclusão de que não seria conveniente, em razão do custo pessoal, me sujeitar para o resto da vida a esse ritmo de trabalho pesado, intenso, que a gente tem aqui em Lagoa da Prata. E o que aconteceu? Eu tinha apenas 4 comarcas que me interessavam para sair de Lagoa da Prata. Eu só sairia de Lagoa da Prata para ir para uma dessas 4 comarcas que eu vou te falar agora, na ordem preferencial. Sete Lagoas, Conselheiro Lafayette, Pará de Minas e Itaúna. Então eu não sairia de Lagoa da Prata, em hipótese nenhuma, se não fosse para uma dessas 4 comarcas. E como eu já tenho um tempo razoável de antiguidade nessa comarca que é de segunda entrância, esse passar de anos que me foi fazendo
me trazendo antiguidade na carreira, me permitiu, do ano passado para cá, pensar em sair de Lagoa da Prata para ir para uma comarca de entrância especial. E para que você tenha ideia do meu propósito de ficar de definitividade aqui na comarca de Lagoa da Prata, nesses quase 10 anos que eu estou aqui, eu só me inscrevi em 2 editais. Um em 2018, para Itaúna, e eu fiquei bem longe de conseguir, e agora, em 2020, para 7 Lagoas. E para minha surpresa, eu consegui. No critério de antiguidade, eu consegui. Fiquei em primeiro lugar na lista e estou sendo promovido. Então foi essa. Essa é a razão da minha decisão. Te falo que nem sei se estou tomando a decisão certa de partir para um grande centro, mas eu pensei e decidi que chegou a hora de mudar e a hora realmente chegou. Doutor Luiz, eu gostaria que o senhor frisasse exatamente essa condição que tanto o Ministério Público quanto o Judiciário tem, que é da inamobilidade. Ao contrário do que acontecia em tempos mais remotos, né, quando havia alguma influência política na remoção de um juiz ou de um promotor, hoje isso só acontece por vontade própria. Sim. A pergunta se justifica porque a saída do senhor ela coincide justamente com o período eleitoral e com, vamos dizer assim, essa polêmica criada em torno desse surgimento do relatório do DENASUS, que nós vamos ter oportunidade de conversar. Para deixar claro para o público que nos assiste que uma coisa não tem a ver com a outra. Não, em absoluto. Primeiro, eu não estou respondendo pelo eleitoral. Eu até poderia estar, mas eu renunciei ao eleitoral em outubro de 2019. Exatamente, alegando para a Procuradoria exatamente a minha sobrecarga de trabalho. Então, o que eu disse para a Procuradoria? Olha, eu não tenho condições de assumir mais nenhuma outra atribuição além das que eu já tenho. Então, eu estou renunciando ao meu direito de assumir a função eleitoral, que me dá uma gratificação financeira, mas eu não quis. Eu passei isso, então, para a doutora Larissa. Então, eu não estou respondendo pelo eleitoral. No período que a doutora Larissa saiu e que eu fiquei sozinho, eu naturalmente estava respondendo, não por opção, mas por falta de opção, pelo período eleitoral, né? Mas assim que assumiu a doutora Mariana, que veio como promotora substituta, então o eleitoral passou para ela, tá? E com relação à inamovibilidade dos membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, ou seja, os membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, eles só são removidos ou promovidos na carreira, ao menos de regra, por opção, por vontade própria, que é o meu caso agora, exatamente. Eu estou fazendo a opção, eu me inscrevi num edital, porque eu quis me inscrever para ser promovido, tá certo? Mas, do contrário, eu ficaria aqui o tempo que eu quisesse. Então, na verdade, eu estou saindo por opção. A inamovibilidade, que você está se referindo a ela, é uma garantia dos membros do Poder Judiciário e da magistratura. Ou seja, eles só saem do local onde estão, ao menos de regra, somente se quiserem. E eu estou saindo exatamente porque eu quero. Como eu te disse, 7 Lagoas era uma das 4 comarcas que me interessavam. Foi a comarca, uma das comarcas que nós tivemos editais de promoção no Ministério Público agora. Eu me inscrevi, fiquei em primeiro lugar e é por essa razão que eu estou saindo. Certo. E vamos falar a respeito, então, sendo bem objetivo, esse negócio de associar a minha saída a relatório de auditoria, isso é a pura e simples conversa fiada. Que, aliás, a gente tem muito aqui, né? Mas vamos mexer mais nesse assunto, doutor Luiz. Foi protocolado um pedido de providência na promotoria com relação às supostas irregularidades que foram apontadas lá no relatório do DENASUS. Qual foi o seu posicionamento a respeito? Se o senhor quiser discorrer sobre essa situação toda envolvendo aí o Hospital São Carlos e essas polêmicas, o senhor fica à vontade. Não, acho que nós já tivemos a oportunidade, eu acho que em outubro ou novembro, você mesmo me questionou a respeito dessa auditoria que eu sabia por ouvir dizer, por circulação, né?
Mas essa questão de auditoria, ela na verdade aqui em Lagoa da Prata, envolvendo o Hospital São Carlos, ela se tornou uma questão que virou piada, né? Porque foi uma auditoria realizada pela Secretaria Estadual de Saúde, que perdurou pelo prazo de 1 ano. Depois foi uma auditoria fraudada, simulada, que ocorreu a pretexto do decreto, ou seja, uma auditoria que surgiu na calada da noite para se patrocinar um decreto de intervenção. E aí, como essa tentativa restou frustrada por ação judicial manejada por mim, então se partiu para essa segunda auditoria. E eu esperava ansioso por ela. E o que aconteceu? Agora surgiu esse relatório e 3 cidadãs me fizeram um pedido de providência para que eu então executasse, vamos dizer, o relatório de auditoria. Então esse pedido de execução ele foi indeferido, porque ao Ministério Público não cabe executar decisões do Ministério da Saúde, o próprio Ministério da Saúde deve fazer isso de ofício, e eu então instaurei um procedimento para acompanhar o desfecho final desse relatório de auditoria. Por quê? Porque a Fundação São Carlos já apresentou um recurso administrativo contra os apontamentos de desconformidade que foram feitos no relatório. Então, ou esse recurso vai ser conhecido ou não vai ser conhecido, e se conhecido, será provido ou improvido, e a partir de então, aí sim, caberá ao Ministério Público fazer eventual análise da repercussão daqueles fatos, daqueles apontamentos tidos como ilícitos, para fins de repercussão civil, no âmbito da improbidade administrativa, e até criminal, tá certo? Então, na verdade, o que eu fiz a partir desse pedido de providências, que veio junto desse relatório de auditoria, que continua cheirando muito mal, e agora cheirando mais forte ainda, o odor fétido agora se faz mais forte, porque o chefe, a pessoa que comandou essa auditoria, que fez essa auditagem, é a mesma pessoa que disse ter feito um parecer ou uma auditoria a pretexto daquele decreto 106 de 2019, que é o decreto de intervenção. Então, esse relatório de auditoria, ele cheira muito mal. E eu disse isso na minha decisão. E já encaminhei, por vislumbrar a falta funcional do chefe do DENASUS que assinou esse relatório, que é o mesmo que havia feito uma suposta auditoria lá às vésperas daquele decreto 106 de 2019. Eu já encaminhei cópia integral dos autos para a Corregedoria do Ministério da Saúde e para a Controladoria Geral da União. Doutor Luiz, como fica a situação da comarca? O senhor disse que a promotora que está conosco aqui também, a doutora Mariana, ela também está em substituição. Ela é uma promotora substituta, ou seja, ela não é titular na comarca. Eu estou aqui porque sou titular. Melhor, até ontem eu era titular, hoje já não sou mais. Hoje eu já sou titular na Promotoria de Justiça de Sete Lagoas. Ou pelo menos serei daqui uns dias, porque vou tomar posse. Ainda não tomei posse lá. Quem que deve vir ocupar o seu lugar, no caso da doutora Mariana? Pois é, veja só. Quando a doutora Larrice saiu, surgiu uma vaga que já foi preenchida por edital, tá certo? Da mesma maneira que eu abri um edital agora para Sete Lagoas, à época abri um edital para Lagoa da Prata, porque a vaga aqui ficou ociosa com a ida da doutora Larrice para a comarca de Pitangui. Então foi aberto um edital e já tem uma promotora de justiça titular aqui na comarca de Lagoa da Prata. Só que ela não está em exercício na comarca de Lagoa da Prata ou na primeira Promotoria de Justiça de Lagoa da Prata. Por quê? Ela está ocupando um cargo de coordenação lá no norte de Minas, uma coordenadoria da saúde, e em razão da pandemia, a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu que não seria eficiente a mudança dessa coordenadoria em meio a uma pandemia. Então, a doutora Shirley, que hoje é a titular da primeira Promotoria de Justiça, ela está atuando em Pirapora, se não me engano, mas ela já é a promotora titular da primeira Promotoria de Justiça, tá certo? E virá para Lagoa da Prata
para exercer em caráter definitivo em dezembro ou janeiro de 2021. Bom, com relação à minha vaga, a partir de agora vai se abrir um edital para que essa vaga seja provida. Então a Procuradoria nos próximos dias irá publicar um edital, talvez antes dê a oportunidade da doutora Shirley, que hoje está lotada na primeira promotoria, se assim o quiser, remover internamente para a segunda promotoria, mas fato é que haverá um edital de promoção ou de remoção, não sei qual será agora o critério, para a Lagoa da Prata, para a ocupação dessa vaga que eu estou deixando. Mas até lá, a doutora Mariana fica... Nesse período, como a doutora Mariana está respondendo pelo eleitoral, ela só irá, porque ela também se promoveu. Eu e ela fomos promovidos juntos. Ela foi para a comarca de Araçuaí e eu estou indo promovido para a comarca de Sete Lagoas. Mas como ela está respondendo pelo eleitoral, a Procuradoria de Justiça vai mantê-la aqui em exercício nas duas promotorias, até a chegada de um substituto e até o provimento da vaga que será ocupada com a minha saída. Com a sua saída, os processos que estão em andamento hoje aqui na comarca, eles sofrem algum prejuízo? Não, os processos continuam tramitando normalmente, isso não altera nada. Nem processo, nem procedimento extrajudicial, não altera nada. Os processos vão seguir normalmente, agora com a atuação de outro promotor ou de outra promotora de justiça. Mas com a vacância do cargo, a tendência é de que eles vão se acumular, pelo menos, até o final do ano. Ô Júnior, o que eu posso dizer é o seguinte, eu estou deixando a promotoria limpa. Pra você ter uma ideia, eu tirei aqui hoje, isso aqui é o extrato da minha atuação desde o dia que eu entrei aqui, desde 13/6/2011. Então, se você ver aqui, ó, eu estou deixando em andamento 19 procedimentos extrajudiciais, só, entendeu? Foram encerrados 2.879 procedimentos e estão suspensos 2 procedimentos. Então, aqui, ó, o meu índice de eficiência de resolutividade nos procedimentos extrajudiciais, segundo o SRU, ele é de 99%, tá certo? E ontem não tinha nenhum processo judicial aqui. Então, como nós estamos aí em período de pandemia e a substituição e o provimento da vaga aqui deve demorar cerca de um mês, não acredito que haverá acúmulo, nenhum tipo de sobrecarga que gere algum tipo de prejuízo no andamento dos processos, porque, repito, o serviço está todo em dia. Eu estou saindo e deixando a promotoria limpa, diversamente daquilo que eu recebi quando eu cheguei com 500 procedimentos acumulados. Muito bem, doutor Luiz. Então, fazendo um balanço dessa década, dessa quase década de trabalho do senhor aqui em Lagoa da Prata, de convivência, né, de amizades e inimizades, eu queria que o senhor fizesse um apanhado disso tudo, o senhor resumisse aí qual foi a impressão que o senhor teve aqui da cidade, das pessoas, das instituições e qual que vai ser o seu legado aqui para a cidade. Ô Júnior, eu sou imensamente grato à cidade de Lagoa da Prata por tudo que eu passei aqui, de bom e de ruim. Mas eu só levo daqui coisas boas. Eu sou imensamente grato aos poucos amigos que eu estou deixando e sou eternamente grato à legião de inimigos que eu também estou deixando. E eles também, como eu já disse em outras oportunidades, eles é que me enchem de orgulho. Eles é que são o termômetro do meu trabalho, que eu sei que foi bem feito, tá certo? Então, isso faz parte. Eu nunca dei declaração dizendo que eu vim para agradar, tá certo? Não é meu papel como promotor de justiça agradar ninguém. E assim atuei durante esses 10 anos. E o meu trabalho foi aí divulgado na imprensa por muito mais de uma vez. Então eu acho que o saldo é positivo, sob a perspectiva do estado da promotoria, como eu estou te dizendo, eu estou deixando ela limpa, zerada. E com relação à minha atuação, saio com a consciência tranquila de quem agiu cumprindo exatamente aquilo que determina a lei. Eu sempre atuei de forma muito objetiva, de forma muito prática e sem a preocupação de ser simpático ou antipático. Isso para mim é indiferente. Então acho que o saldo é positivo, eu saio carregando só coisas boas de Lagoa da Prata, tenho só a agradecer, tenho a agradecer muito aos servidores, o Daniel, Luciano, Tatiana, Valeriana, Juliana, Patrícia, Maurício, aos promotores que me antecederam,
o doutor Eduardo Almeida, com quem eu trabalhei quase 10 anos também, a doutora Larrice, os juízes que eu trabalhei, doutor Marcelo, doutora Mônica, doutora Giza, doutor Slon. Deixa eu ver se passou mais algum. Também, se passou, tá fugindo aqui. Mas eu só tenho a agradecer, só saio daqui levando coisas boas. Doutor Slon foi um juiz que eu não tive problema absolutamente nenhum. É uma das pessoas que eu saio daqui levando como amigo. Então só tenho a agradecer, não tem nada a reclamar. Foi uma passagem produtiva, de muito aprendizado, de muito crescimento pessoal e profissional. E eu te digo, sem nenhum medo de errar, que eu saio daqui muito melhor do que cheguei. Como pessoa, como promotor de justiça, como pai, como filho, como marido. E essa elevação de patamar eu devo à comarca de Lagoa da Prata. Então eu só tenho, o meu sentimento é de dever cumprido e de gratidão. Esses laços que o senhor criou, essas experiências que o senhor teve, isso tende a fazer o senhor tornar a visitar a cidade? Ah, sim, eu estou saindo de Lagoa da Prata, mas Lagoa da Prata não vai sair de mim, não. Eu provavelmente vou retornar aqui com frequência e tenho essa intenção, tenho esse desejo. Afinal de contas, foram quase 10 anos. Então, isso não vai ser apagado